Vida e Ministério de Joseph Smith, Parte 7. Pregar o Evangelho Eterno. Por meio do ministério do profeta, o Senhor o orientou a enviar missionários para pregar o Evangelho a toda criatura. Doutrina e Convênio 68:8. O próprio profeta sentiu o fardo desse encargo e saiu de casa muitas vezes, deixando a família, para proclamar o Evangelho. Nos primeiros anos da Igreja, foram chamados missionários para pregar em várias partes dos Estados Unidos e Canadá. Então, no verão de 1837, o profeta foi inspirado a enviar élderes para a Inglaterra. O profeta instruiu Heber C. Kimball, um membro do Quórum dos 12, a liderar um pequeno grupo de missionários nesse grande empreendimento. Deixando a família quase sem nenhum recurso para a subsistência, o elder Kimball partiu tendo fé que o Senhor o guiaria. Um ano depois, aproximadamente 2.000 pessoas tinham se filiado à igreja na Inglaterra e 26 ramos haviam sido organizados lá. Joseph Smith enviou subsequentemente membros dos 12 para a Inglaterra para servir de 1839 a 1841 e essa missão também foi extraordinariamente bem sucedida. Em 1841, mais de 6.000 pessoas tinham aceitado o Evangelho. Muitos deles emigraram para a América, revigorando e fortalecendo a igreja num período muito difícil. Partida de Kirtland. Os santos de Kirtland tinham sofrido perseguição quase desde o momento em que chegaram àquele lugar, mas a oposição se intensificou em 1837 e 1838. O profeta disse, em relação ao reino de Deus, o diabo sempre estabeleceu seu reino na mesma época, em oposição a Deus. O profeta sentiu o impacto da hostilidade tanto de inimigos de fora da igreja quanto de apostatas que se voltaram contra ele. Foi injustamente acusado de muitos crimes, maltratado em tribunais em dezenas de casos civis e criminais sem fundamentos e forçado a esconder-se daqueles que procuravam tirar-lhe a vida. Mas permaneceu fiel e corajoso em meio à quase constante oposição e a dificuldades. Por fim, a perseguição na região de Kirtland se tornou intolerável. Em janeiro de 1838, o profeta e sua família foram forçados a partir de Kirtland e a se refugiar em Faroeste, Missouri. No final do ano, a maioria dos santos de Kirtland o seguiu, deixando para trás suas casas e seu amado templo. Os santos no Missouri. Expulsão do condado de Jackson e a marcha do acampamento de Sião. Enquanto os santos de Kirtland se esforçavam para estabelecer a igreja em sua região, muitos outros membros da igreja faziam o mesmo no condado de Jackson, Missouri. Os santos dos últimos dias começaram a criar comunidades no condado no verão de 1831. 2 anos depois, havia cerca de 1.200 santos na região, ou seja, aproximadamente um terço da população local. A chegada de tantos santos perturbou os antigos colonizadores da região. Os missourianos temiam a perda do controle político para os recém-chegados que eram em sua maioria do norte dos Estados Unidos e não apoiavam a prática sulina da escravatura. Os missourianos também tinham receio das doutrinas especiais dos santos dos últimos dias, como a crença no livro de Mórmon, em nova revelação e na coligação de Sião, e muitos se ressentiam pelo fato de os santos dos últimos dias fazerem negócios somente entre eles mesmos. Multidões enfurecidas e a milícia local logo começaram a maltratar os santos e, em novembro de 1833, expulsaram-nos do condado de Jackson. Em Kirtland, a aproximadamente 1.440 quilômetros de distância, Joseph Smith ficou profundamente preocupado com a situação dos santos do Missouri. Em agosto de 1833, escreveu de Kirtland aos líderes da igreja no Missouri: Irmãos, se eu estivesse com vocês participaria ativamente de seus sofrimentos e, embora a natureza se retraia, meu espírito não me permite abandoná-los à morte com a ajuda de Deus. Ó, tenham bom ânimo, porque a redenção está próxima. Ó Deus, salve meus irmãos em Sião.
Em fevereiro de 1834, Joseph Smith recebeu uma revelação que o instruía a liderar uma expedição de Kirtland a Missouri para auxiliar os santos aflitos e ajudar a restituir-lhes as terras no condado de Jackson, ver Doutrina e Convênio 103. Em resposta ao mandamento do Senhor, o profeta organizou um grupo chamado Acampamento de Sião para marchar até Missouri. Em maio e junho de 1834, o grupo, que acabou incluindo mais de 200 membros, iniciou sua jornada rumo ao oeste, atravessando Ohio, Indiana, Illinois e Missouri. Enfrentaram muitas dificuldades, inclusive uma epidemia de cólera. Em 22 de junho de 1834, quando a expedição aproximava-se do condado de Jackson, o profeta recebeu uma revelação que dispersava o acampamento. Contudo, o Senhor prometeu que Sião seria redimida no seu próprio tempo, ver Doutrina e Convênios 105, 9, 14. Depois de organizar uma estaca no condado de Clay com David Whitmer como presidente, o profeta voltou para Ohio. Embora o acampamento de Sião não tenha recuperado as propriedades dos santos, propiciou um treinamento inestimável para os futuros líderes da igreja porque os participantes aprenderam princípios justos de liderança a partir do exemplo e ensinamentos do profeta. Em uma reunião dos membros do acampamento de Sião e outros membros da igreja realizada em Kirtland, em 14 de fevereiro de 1835, o profeta organizou o Quórum dos 12 Apóstolos. 2 anos depois, ele organizou um Quórum dos 70. 9 dos membros do Quórum dos 12 e todos os membros do Quórum dos 70 tinham participado do acampamento de Sião.